gente fala daquela passagem onde João alerta, né, para percebermos ou buscarmos perceber se os ensinamentos, se o que se diz, né, se o espírito que ali está falando vem de Deus. Obviamente, que dentro da doutrina espírita, o fato de haver o intercâmbio entre os mundos, a gente fica, às vezes, restrito, né, a pensar que é só aqueles espíritos que dão comunicação, né, que vêm da comunicação, e que a gente tem que analisar aquilo que é dito, né, mas a gente perceber nas palavras, nos ensinamentos, se são ensinamentos adequados àqueles vindos, né, do Criador, de Deus. Porque a gente não pode esquecer, né, que nesse intercâmbio, na maioria das vezes, é através de um médium que se manifesta, né, que fala. E nós, humanos, temos uma necessidade muito grande, né, de ir em busca das pessoas que nos precederam, nossos familiares, né, o que é que eles têm a dizer, mas com a grande intenção de pedir orientação, o que é que faz da vida. Quando a gente esquece, né, passagens onde o próprio Jesus diz a Abraão, inclusive, né, Abraão, quando estava com o mendigo, ele disse assim: agora que eu sei que existe o outro mundo, deixa eu ir avisar a minha família. Ele está lá. Lázaro e o rico. E o rico, o rico, né? Ele, quando Jesus diz para o rico, não, para quê? Está lá escrito, não precisa você ir dizer. Né? Então, a gente pode realmente analisar isso do ponto de vista desse intercâmbio. Mas isso serve para o nosso dia a dia também. Nós precisamos aprender, né, principalmente nesse período de redes sociais, né, quer dizer, com essa evolução, que todo mundo dá opinião, todo mundo é muito entendido e fala o que se quer. E a gente precisa aprender, né, a pensar, né, a refletir se aquilo que se é dito corresponde à realidade, se é uma orientação correta, não é? Se aquilo que se está prometendo ou que se está falando condiz com o comportamento da pessoa que está falando. Não é? Porque não adianta eu falar e me comportar completamente diferente daquilo que eu apregoo. Então, quando o discípulo João vem nos alertar para sempre estarmos atentos e refletindo, né, se os espíritos, até porque o outro que está falando é um espírito também, encarnado, mas é um espírito, né, que a gente olhe, observe se aquele ensinamento faz parte do ensinamento que Jesus veio ensinar, veio dizer. Se aquele comportamento está dentro das leis, da verdade, né, da seriedade, né, de virtude. Por quê? Porque, na realidade, né, inclusive, tanto aos encarnados como aos desencarnados, porque no lado, quando desencarnados, as pessoas não mudam, não se tornam anjos, não. A gente lembra que é um processo evolutivo, nós somos eternos, estamos no processo evolutivo. Então, se alguém é brincalhão aqui, vai aproveitar lá, se você está dando margem para ser brincalhão e lhe orientar de forma indevida, né? Então, é muito importante que a gente perceba isso nas nossas intuições, né? Quando a gente intui, o que será que eu faço? Pense direitinho, né? Se você tem se aquilo que você está intuindo está dentro de uma coisa séria, verdadeira, né? Por isso que Jesus sempre disse para a gente vigiar e orar. Então, a oração vai nos ajudar a estar sempre vigilante, né? Então, esse primeiro texto, ele vem nos mostrar isso. E quanto ao segundo, né, há essa dicotomia entre o mundo material, né, as leis materiais e as leis espirituais, ou seja, a ciência e a religião,
mas que hoje, com o processo de evolução, a gente tem visto cada vez mais a ciência se aproximar da fé, da religião, daquilo que é ensinado. Né? Quando a gente vai vendo o desenvolvimento da mecânica quântica, né? De todos essas coisas que estão sendo investigadas, descobertas pela ciência, né? As experiências de quase morte. Então, tudo isso está fazendo com que a gente comece realmente a levar em consideração a espiritualização, a importância da espiritualização, que não está nessa dicotomia com a ciência. Né? E essa dicotomia surge porque cada um quer ter razão. Né? Não, aquilo ali é impossível, eu é que tenho razão. Né? Com a mentalidade sem amplitude. Então, a gente precisa abrir nossos horizontes, olhar que a ciência está realmente... e, inclusive, o próprio Kardec nos dizia isso, nos disse isso, nos dizia não, nos disse, está lá escrito, né? Que se alguma coisa que a gente aprende hoje, né, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista religioso, se a ciência mostrar o contrário, ele mesmo diz, fique com a ciência. Por quê? Porque era o conhecimento de outra época. Então, aos poucos, a gente está tornando uma sintonia, né, para ficar um conhecimento definitivo entre as duas coisas. Tá? Nada, tanto a ciência como a religião, fazem parte do nosso quadro de conhecimento que vai nos levar, né, a esse desenvolvimento. A gente não só vai estar desenvolvendo do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, a gente também está fazendo isso. Né?